Graça e paz, Grupo Refúgio. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas nós, neste dia de sexta-feira, onde hoje somos todas Déboras aqui no Grupo Refúgio, e vamos aqui, uma orando pela família da outra, uma intercedendo pela família da outra, então todas juntas no mesmo propósito, na mesma oração pelas nossas famílias, amém? Nesse novo formato de distribuição, então, que a Janaína fez, agora cada irmã vai trazer em uma sexta-feira uma palavra, né? Logicamente, voltada para a família. Então, eu acabei sendo a primeira, né? Não sei se foi um sorteio, não sei qual foi o critério mas eu acabei sendo a primeira hoje nessa semana, né? Começando nesse novo formato, então não vai ser mais só a irmã Jennifer que vai trazer a palavra, cada uma vai trazer numa cesta, né? Então, eu separei durante a semana, tentei ver alguma coisa, escrevi algumas coisas aqui para estar passando para vocês, e assim, desculpe o mau jeito de falar, ou até de passar para vocês, mas a intenção é a das melhores, e que o Senhor possa falar conosco e nos abençoar nesse dia. Amém? Então, hoje, nós vamos falar sobre a família. E o que é a família? A família é nada mais, nada menos que um grande projeto de Deus, amém? Então, eu vou, para não me perder no raciocínio e não falar nada errado, eu fiz um scriptzinho aqui e eu vou estar lendo, acompanhando aquilo para não perder o raciocínio, tá? Então, a família é a estrutura maior, o presente maior que o Senhor Deus deu ao ser humano. Embora muitos não consigam perceber isso, a família é um projeto de Deus para nos abençoar e nos completar na nossa existência aqui, né? Eu sei que talvez tenha alguém aqui no grupo que não tenha formado a família, eu digo, não formou a família, que talvez não casou, não quis ter filho, enfim, né? Mas por alguma opção, enfim, pode ser que alguém tenha aqui no grupo, mas a pessoa veio de alguma família, né? Que nem diz o ditado, não nasceu de uma chocadeira, né? Pode até a pessoa ter por opção não casar. Eu tenho algumas amigas que não casaram, são sozinhas e não querem ter filhos, mas por opção mesmo de vida, mas com certeza elas nasceram de uma família, né? Então, o que eu queria passar aqui é que a estrutura familiar, a estrutura de você formar uma família é um dos maiores presentes que o Senhor nos deixou, né? E é uma pena que alguns tenham essa oportunidade de construir família e aí no meio do caminho acabam se perdendo por traição, por às vezes não aguentar a pressão, por querer viver uma vida de quando casa de solteiro, enfim, né? E nós só vamos conseguir, vamos dizer assim, desfrutar e nos beneficiar se formos capazes de seguir as instruções da Bíblia e valorizar a Deus. Aí sim, nós vamos conseguir ter uma família, não é perfeita, não é aquela família de margarina perfeita, mas uma família baseada na palavra, com certeza é uma família que nós vamos conseguir ir até o final, como é da vontade de Deus, né? Até que nem diz quando casa, a morte os separe, né? Bem, então vamos lá. Eu vou ler agora aqui, tá? Vou ler para que a gente não se perca o que eu anotei para vocês. Então, aqui, nesse estudo bíblico, o que eu quero analisar com vocês aqui são alguns aspectos do tema num contexto judaico, tanto no Antigo como no Novo Testamento.
e que são conselhos espirituais fundamentados na Bíblia para a constituição de um lar cristão saudável. Amém? Então, vamos lá. No Antigo Testamento, as famílias, elas eram divididas mais ou menos assim. O clã, os filhos, os primos, os avós, os servos, os escravos. Então, essa era uma denominação de família. Já no Novo Testamento, começa a mudar um pouco. Após, então, ali o exílio da Babilônia, e também na época, então, ali do Novo Testamento, o tamanho da família começa a ficar menor, então. E uma das grandes causas disso foi o estilo de vida, que passou, então, do rural para o urbano. Então, já não são mais aquele monte de filhos, que deu não sei quantos filhos, e gerou mais não sei quantos filhos, e assim formaram os tribos, formaram os clãs, e assim foram. Então, no Novo Testamento, a gente já vê que as famílias foram diminuindo, né? Então, já nesse novo formato do Novo Testamento, aqui, então, a nova estrutura de família é formada por homem e mulher, macho e fêmea, vamos dizer assim, né? Cada um dos membros tinha suas funções ali, né? Então, por exemplo, o marido, né, o homem, a sua função era o quê? De prover, né? Ele era o mestre, ele educava, né? Ele tinha a função até de um sacerdote, né? Já a mulher, então, ela liderava os cuidados da casa, da educação dos filhos, e assim foi até pouca. E aí, então, vamos para a estrutura, então, da família cristã, né, dos dias de hoje, para aqueles dias, para os dias de hoje. No Novo Testamento, então, a estrutura familiar, embora ela fosse menor, né, do que no Velho Testamento, ela possui o homem e mulher, macho e fêmea, como figura indispensáveis e insubstituíveis. Então, ao ser questionado, por exemplo, sobre o casamento, o Senhor Jesus concordou e ratificou que essa é a estrutura correta, a estrutura que agrada a Deus, como está escrito lá no livro de Marcos, do capítulo 10, os versículos 6 e 8, diz assim. Marcos 10, capítulo 10, versículos do 6 ao 8, diz assim. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Amém? Então, aqui é bem claro a palavra, que não há a possibilidade de dois homens ou duas mulheres formar uma família. Mesmo que estes desenvolvam as tarefas atribuídas ao homem e à mulher, eu vou fazer isso, ou o outro vai fazer isso, não há. Para uma família cristã, levando em consideração a Bíblia, não há. A própria natureza, criada por Deus, estabeleceu princípios invioláveis, asseverando que a união homossexual não é da vontade de Deus, o que fica evidente na impossibilidade de gerar filhos. Por mais que hoje existem, e a gente sabe, né, que as pessoas se homoafetam, né, não sei se é essa palavra exata que se usa, e têm filhos, a gente sabe, né, a gente às vezes até conhece pessoas que se relacionam homoafetivo, né, não sei se assim se fala, e fazem barriga de aluguel e de alguma forma geram filhos até do seu próprio sêmen, né, ou do seu próprio útero, mas não é da vontade de Deus que assim seja feita.
Não está escrito na Bíblia desde o princípio, pois desde o princípio, ainda lá no Éden, quando o Senhor Deus criou Adão com a determinação que eles procriassem de forma natural. Isto quer dizer que através de relação sexual, né? A união homossexual, ela é uma união estéril. Ela só é carnal, só para sexo mesmo. Ela não gere filho, não tem como, né? 2 homens gerar um filho ou 2 mulheres gerar um filho. Eles podem gerar, mas artificialmente, entre eles, naturalmente, como Deus assim criou para que se fosse feito, não tem como. E lá em Gênesis, lá no começo, diz assim, nos versículos 27 e 28 do primeiro capítulo do livro de Gênesis, diz assim, versículo 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então aqui ele diz assim, multiplicai-vos. Amém? Então aqui a gente entende que o sexo, obviamente, ele é necessário numa relação, mas ele tem outras funções fora o prazer, né? Na verdade, uma função vital, né? Que é a de continuar a raça humana. E se por algum motivo na Terra só ficarem homens ou só mulheres, a raça humana se extinguirá se só tiver homem ou só se tiver mulher, né? Porque, infelizmente, não é da vontade de Deus e não há crescimento na homossexualidade. Então, nós estamos aqui falando sobre um lar cristão, né? Baseado nos conceitos cristãos, né? Então, a estrutura do lar cristão deve ser homem, mulher e foi isso. E então, porque foi assim que Deus projetou a família cristã. Amém? E o que é o projeto de Deus? Né? Muitos versículos me chamam, por exemplo, a atenção, né? Quando eu vim estudar aqui, quando se trata de família. Mas, em especial, o Salmo 68, no versículo 6, diz assim, Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Então, aqui no processo da criação, Deus viu que a solidão não era boa, né? Diz lá em Gênesis 2, no capítulo 18, no versículo 18, diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudante que lhe seja idônea. Então, Deus criou uma mulher para o homem. Ele não criou um homem para o homem, ou criou uma mulher para uma mulher. Ele criou uma mulher para um homem. Então, a criação, sem dúvida, é um projeto de Deus. Amém. Creio que quanto mais famílias saudáveis tivermos, menor será o índice de criminalidade, usuários de drogas, delinquentes em geral, vamos dizer assim, né? Então, devemos investir em nossos lares para que nossa nação seja saudável. E como podemos fazer isso? Orando pela nossa família, orando pelos nossos filhos, pelos nossos netos, enfim. A estrutura familiar na Bíblia, ela possui importância fundamental no reino de Deus e no nosso desenvolvimento na Terra. E então
No livro de Efésios, o apóstolo Paulo ele nos dá instrução detalhadas sobre como deve ser a estrutura familiar e quais as funções dos membros entre elas, né? E, além disso, Paulo também compara o relacionamento entre Cristo e a igreja, que é algo extraordinário, vamos dizer assim, né? Então, dessa forma, o lar possui um significado espiritual profundo e poderoso sobre ali a visão também de Paulo, né? Então, ao lermos as recomendações de Paulo, nós vamos ver que, mais uma vez, fica muito claro de que o lar ele é formado por homem e mulher, e não por homem e homem ou mulher e mulher, né? E com isso, para que não seja perdido o projeto de Deus, que é a família. A família é o projeto de Deus. Também nós temos que entender que a oração é muito importante. É muito importante porque no mundo jaz o maligno e ele não agrada de ver uma família feliz, né? Ele quer destruir as nossas famílias. E então a importância da oração pela nossa família é fundamental, né? E aqui no Grupo Refúgio a gente tem essa oportunidade de toda sexta-feira tá orando pela família em específico, né? Então, que possamos aproveitar esses propósitos de sexta-feira e não esquecer de fazer parte, né? De estar orando e jejuando pela nossa família. Eu creio que muitos lares estão se perdendo porque os pais não estão intercedendo com firmeza por seus filhos. Então, hoje, que a minha oração e que a sua oração que está ouvindo esse estudo seja uma oração umas pelas outras, a gente entenda o senso de urgência da gente orar pela nossa família, pelos nossos filhos, vamos entender a necessidade de fazermos isso diariamente. Possamos entender que precisamos sair um pouco de frente da TV, de computador, de celular e passar mais tempo na presença de Deus em oração, pedindo a Deus misericórdia para que Ele salve a nossa casa e a nossa família, que está sendo alvo do inimigo diariamente. Então, que possamos, quem tem filho pequeno, filho adolescente, pré-adolescente, conversar mais com os filhos, explicar que não pode ser normal, que Deus ama sim o pecador. Nós não estamos aqui falando ou julgando sobre nada, mas que não pode ser normal, como nos dias de hoje muitos acham que é normal, ficar com menina, ficar com menino, hora gosta de menina, hora gosta de menina. Não, não é normal, não foi assim que Deus nos criou, não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou homem e mulher, assim Ele nos criou e disse que deveríamos multiplicar e encher a terra. A gente vê os jovens muitas das vezes por modinha, acha normal, e aí os adultos também, ora, enfim, né? Então, que a gente possa orar mais. Não devemos discriminar ninguém, não devemos ter preconceito de nada, de ninguém. Cada um tem a sua opção, mas nós temos dever e obrigação de ensinarmos os nossos filhos que não é assim que Deus nos criou. Não foi para isso e temos que orar, jejuar pela nossa família. Por isso estamos aqui nas sextas-feiras com esse propósito de oração e jejum para a salvação da nossa família. E para terminar, Deus também tem uma família. E qual é a família de Deus? Nós somos a família de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, todos os que estão em Cristo são integrantes da família de Deus. Glória a Deus, e somos nós, né? E Jesus é o nosso irmão mais velho. Glória a Deus.
Privilégio, né? Eu não sou a irmã mais velha, como eu achava que eu era a vida toda. Jesus é o nosso irmão mais velho. Glória a Deus por isso. As brincadeiras à parte, né? Brincadeira que é verdade, mas a estrutura de Deus, a estrutura da família de Deus, na verdade, é formada por pessoas de todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as raças, todas as cores, enfim. Todos os cristãos fazem parte da família de Deus. Somos uma grande e abençoada família. Amém. Glória a Deus. Somos privilegiados. Nós temos um Pai bom, um Pai generoso. E um dos nomes do nosso irmão, o nome mais maravilhoso, que é Jesus Cristo. Amém. Privilégio, né? Termos Jesus como nosso irmão mais velho. Temos o nosso mentor, que é o nosso Espírito Santo. Amém? Ele é que nos guia, que nos assegura, que nos protege. Glória a Deus. Que família linda que nós temos. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada por fazermos parte do projeto de Deus. E agora eu vou ler para vocês aqui as minhas alegações finais, minha conclusão final, que a família com certeza é um projeto de Deus. A família possui uma função ímpar no valor da criação, no desenvolvimento da humanidade e no reino de Deus. Ao criar a família, o Senhor Deus nos deu uma pequena porção do céu. E por causa da sua distância, Deus, e de tolice nossa, muitos pais e mães as têm transformado em um grande inferno. Mas essa não é a vontade do Senhor para nós. Ao criar Adão, o Senhor viu que, como seres humanos, não devemos viver sozinhos. Então, não devemos viver sozinhos, devemos viver em família. Isso ele fez a Eva. A Eva era alguém que tinha características e funções diferentes para completar Adão. Então, que possamos entender que a nossa família é um projeto de Deus. Então, que possamos cuidar bem do nosso lar. Possamos investir tempo dedicando à nossa família. Que possamos buscar conhecimento para estruturar a nossa família. Que possamos ter um relacionamento com Deus juntamente com a nossa família. Que possamos vir a cultivar orações dentro da nossa casa, muita oração, aliás, dentro da nossa casa. Que possamos cultivar a leitura, o estudo da Bíblia, que possamos nos aproximar mais da nossa família, de Deus, dentro da nossa casa, que a igreja somos nós, sim, mas que comecemos também a fazer mini cultos, talvez, enfim, desde pequeno, quem tiver filho pequeno, tiver filho bebê, já vai falando, levando a palavra para que a nossa família seja estruturada na palavra de Deus, pois a nossa família é um projeto de Deus, sim, glória a Deus por isso. Não se esqueçam, nós temos o Pai, que é o nosso Deus, temos Jesus como nosso irmão mais velho e temos o Espírito Santo como o nosso condutor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. E que todas possamos declarar: a nossa família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. E não se esqueça, hoje somos todas Débora. Devemos tirar um tempinho para jejuar umas pelas outras e orar umas pelas outras. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir desculpa pelo talvez mau jeito aí, não sei se eu consegui passar para vocês tudo o que eu entendi como sendo a família um projeto de Deus. E não sei se eu me estendi, se eu deixei alguma coisa por explicar, mas eu quero dizer que foi de coração. Deus abençoe a vida de todas nós, que somos todas Déboras.
diariamente, que possamos estar ligados com Deus, orando muito, jejuando muito, intercedendo muito pela nossa família e declarando que a nossa família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e tenham uma excelente sexta-feira, um final de semana maravilhoso com a paz de Deus juntamente com a